Olá, meus irmãos, evangelista Wellington Ramos, levando muitas informações edificantes, instrutivas para a sua vida espiritual. É muito importante esse trabalho, queridos, é muito importante você dar ouvido a isso. Então eu quero te levar algumas orientações. Orientações que são simples, mas que são objetivas e que são muito produtivas para a tua vida espiritual, para o teu conhecimento, para o teu amadurecimento do conhecimento das verdades de Deus. Então eu convido vocês agora para que a gente possa estar vendo algumas precipitações ou contradições de textos que são lidos na igreja e que são explicados, que são feitos a exposição dele na igreja, o sentido dele para as pessoas, né? De uma forma totalmente errônea e perigosa, porque a interpretação errônea do texto, ela pode tirar você do alvo, né? Ela pode tirar você do objetivo, daquela instrução que o texto está dando, de levar para outro caminho. Eu quero mostrar aqui alguns textos com interpretações erradas, que é dada hoje nas igrejas, no nosso meio evangélico. Por exemplo, né? As pessoas hoje, por exemplo, criam as campanhas, campanha da marcha, campanha da chave, campanha do lenço, campanha de portas abertas. Se você vê a explicação, né, a justificação bíblica que esses homens dão para justificar essas campanhas nas igrejas, são totalmente fora do contexto da palavra de Deus. A campanha da marcha, ou seja, aproveita o texto que Deus disse a Moisés para o povo marchar e diz, mas Deus mandou o povo marchar, porque eu já vi alguém dizer, mas está na Bíblia, Deus manda o povo marchar. Mas o marchar não é nesse sentido de estar rodeando dentro da igreja numa campanha de 7 semanas, não. O marchar aqui, no sentido que Deus falou para o povo, era para o povo continuar caminhando, tendo fé e não desanimar, confiando no milagre e no livramento de Deus. Não foi o sentido que se pode trazer hoje para botar dentro de uma igreja, para o povo ficar rodeando, queridos. Então esse é o sentido, é errado esse princípio que estabelecem para justificar este evento, este movimento de marcha dentro da igreja. A campanha da chave, pega o texto lá e diz, eu sou a chave que abre e fecha, né? E usa esse texto para fazer essa campanha também totalmente errado, totalmente fora dos contextos bíblicos, das verdades bíblicas, das orientações bíblicas. Não ensina isso. A campanha do lenço, o irmão chegou para mim para defender essa prática, esse movimento. O irmão disse, mas Paulo dava lenço aos irmãos. Eu disse, é mentira, irmão. Leia a Bíblia com mais atenção. A Bíblia não diz que os apóstolos davam lenço. A Bíblia ensina que até os aventais, os lenços dos apóstolos, as pessoas pegavam. Não eram os apóstolos que estavam dando, não era uma doutrina, não era um meio que os apóstolos estavam ensinando para as pessoas alcançar o milagre. Ali foi um ato, foi as pessoas voluntárias aí e fazia isso. Mas isso não é o ensinamento que foi dado pelos apóstolos para a igreja viver. Não, ali foi um momento. E as pessoas pegam isso e justificam isso dentro dessa situação. Irmãos? Tem a questão de portas abertas, irmãos. Eu vi uma campanha aí sendo feita numa igreja, onde botaram uma porta mesmo na igreja para o povo estar passando por ela, como se fosse um meio de alcançar alguma vitória, de abrir-se alguma porta, alguma situação difícil, passando por aquela porta. Então, eu vi isto sendo feito, eu digo, que absurdo, que falta de entendimento. E as pessoas que vivem isso porque não têm entendimento nas Escrituras. Aí portas, campanha da porta. Pega aquele texto lá de Apocalipse que Jesus falou, né? Esse que diante de ti pus uma porta aberta, mas essa porta foi aberta não foi porque fizeram campanha, foi porque eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus. E as pessoas vão nesse sentido, né? Dentro das interpretações que os pregadores, os líderes das igrejas dão, e fazendo esses movimentos, e vão vivendo isso. Eu vi pregadores dizer, nós não podemos ter mais enfermidade, porque Deus já levou as nossas enfermidades, Jesus já levou as nossas enfermidades, no texto que está lá em Isaías 53, o 4 e o 5, onde diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, mas ali não está falando da enfermidade do corpo, está falando do pecado.
Porque vamos ficar doentes sim. O próprio profeta Eliseu, ele morreu de uma doença, um homem cheio de Deus. Morreu doente. Nós não estamos livres da doença não. Enquanto estamos nesse corpo, estamos sujeitos à doença, a problemas, a dificuldade. Então aplicam essa ideia usando um texto fora do contexto. Outra afirmação que eu ouvi também falar é: ele se fez pobre para nos enriquecer. Aí dizem, então nós não devemos aceitar a pobreza. Está vendo? Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Mas essa pobreza que ele se fez pobre é porque ele, sendo rico, Senhor, ele se fez servo, se fez pobre para nos enriquecer da presença de Deus, da vida espiritual com Deus. Não no material. Outro texto equivocado que dizem na igreja, eu vejo muito irmãos dizer, e até ficam chateados quando a gente vai corrigir. Diz assim, ele nos escolheu, somos escolhidos, como se esse grupo fosse um grupo especial e os outros não. Como se Deus tivesse escolhido um e desprezado o outro. Mas ele nos escolheu a vós, não foi nós que escolheu a ele, foi ele que nos escolheu a nós. Está errado, irmão. É nós que temos que escolher a ele sim. A Bíblia diz que nós devemos chegar a Deus para Deus chegar a nós. Esse texto aqui que ele fala que foi ele que escolheu e não nós, ele está se referindo aos apóstolos para a escolha para o ministério. Não é uma escolha para a salvação. Não é uma escolha para o indivíduo para ser salvo. Esse texto aqui está dentro de um contexto onde Jesus disse, eu vos escolhi a vós e não vós me escolheu. Ele escolheu os apóstolos, separou os 12 para uma obra especial que ele mesmo escolheu. O texto aqui dentro do contexto está no sentido da escolha para o ministério e não para a salvação. Outro entendimento errado, que os irmãos pegam isso e ficam falando, mas ele nos escolheu. Como se um grupo foi escolhido especial e outro não. É a doutrina da predestinação, preste atenção nisso. Outro texto que falam e aplicam equivocadamente é o daquele texto de Lázaro, quando Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pegam esse texto e aplicam para as pessoas que estão doentes, para fazer promessa que elas não vão morrer. Equivocadamente, porque o contexto aqui foi dentro de uma situação que Jesus falou. Isso aqui não é para a gente estar falando das pessoas que ficam doentes. Como eu vi uma pessoa falar para um doente que a doença não era para a morte, que ele não ia morrer, e, final da conta, terminou a pessoa morrendo. Porque essa pessoa pegou o texto sem sabedoria, fora do contexto, e aplicou para a pessoa. Veja o risco que isso causa. Então, outro texto equivocado. A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, aí eles ficam jogando esse texto para todo lado, para incentivar as pessoas. Mas no contexto aqui, quando Neemias falou isso, quando Esdras, aliás, falou isso aqui, foi dentro de um contexto onde as pessoas foram instruídas pela palavra sobre o seu pecado e elas se arrependeram e começaram a entristecer. E aí, Esdras diz às pessoas que se alegrem, porque com o entristecimento deles por causa do pecado, Deus se alegrou e vai dar força a eles para prosseguir. É aí quando Esdras diz, a alegria do Senhor é a vossa força, porque vocês se entristeceram por causa do pecado. Não é por qualquer motivo não pegar essa palavra e sair lançando a toda hora como palavra de autoajuda para as pessoas. Não, irmãos. Temos que entender os contextos, os momentos, a aplicação dela para a nossa vida. Temos que entender o sentido. Porque se aplicarmos texto assim, direto para satisfazer e para dar palavras de autoestima para as pessoas, palavras positivas, a gente vai errar. E é um perigo isso. Tudo é possível ao que crê. Outra aplicação de texto muito errada que eu vejo dentro das igrejas, os irmãos aplicar. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Mas o que crê em quê? Ou em quem? Tá certo? Porque o texto aqui está dentro de um contexto onde o pai foi buscar o socorro para um filho em Jesus. E ele diz, se tu pode fazer alguma coisa, Jesus, faz alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus diz, lá em Marcos capítulo 9, 22 e 23, Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, o que crê em quem? Em Jesus. Ele foi até Jesus. Tudo é possível ao que confia que Deus pode fazer, porque para Deus nada é impossível. Mas nem tudo que a gente crê vai acontecer, queridos. Nem tudo que a gente quer vai acontecer. Jesus, quando disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Mas não é assim. É concederá dentro da vontade de Deus. Não é o meu querer, é o de Deus.
E eu tenho que estar enquadrado no querer de Deus. É preciso entender isso. O importante é ter fé. Mas a fé em quem? O cara participa de um movimento, de uma orientação e vai com fé. Venha com fé que você recebe. Ei, a tua fé tem que estar em Jesus. Então, tem que se aplicar o texto conforme está dentro do contexto. Com sabedoria para não levar para as pessoas explicações precipitadas e errôneas. Outro texto equivocado é: mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Quero dizer para você que muita gente tem usado disso para continuar no erro e dizer que Deus vai mesmo assim fazer com que ele seja abençoado. Cuidado! Quando a palavra diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, é na promessa que Deus fez. Ele não tira. Agora, se você não andar dentro dos princípios dele, você perde. Porque eu quero dizer uma coisa: Deus não tem compromisso de cumprir promessa na vida de quem anda no pecado, de quem se desvia. O compromisso com Deus é para quem permanece, persevera, vai até o fim. Deus não tem compromisso em cumprir promessa na vida de quem está andando na iniquidade e no pecado. A promessa de Deus é para aqueles que permanecem, perseveram. É para aqueles que confessam seus pecados, reconhecem o seu erro e deixa. O filho pródigo, ele só voltou para o pai porque ele reconheceu, ele caiu em si. Tem muita gente vivendo aí no pecado e satisfazendo com o pecado e amando o pecado e não querendo voltar mais para o pecado e dizendo: mas no tempo certo eu volto, eu sou filho da promessa. Cuidado com isso, viu, querido? Porque para quem está no mundo em pecado, o que está guardado e reservado é inferno, é juízo, é ira de Deus. Isso é o que diz a palavra. A promessa estão para aqueles que perseveram, e Deus diz: aquele que recua não se agrada a Deus. Deus não tem prazer na alma desses. O que Deus quer é que nós perseveramos. Errou, caiu, levanta-se, caia em si, conheça o seu erro e busca Jesus novamente. Então cuidado, meus irmãos, com essas palavras de autoajuda, essas palavras de estimular a tua fé, mas de uma forma totalmente errada, fora de contexto, usando ela para agradar apenas as pessoas. Cuidado! Tem muito erro dentro da igreja. As pessoas dizem: não aceite isso, não se acomode com um pouco, você é filho de Deus, queira mais. Enquanto a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo, a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, diz assim, versículo 7 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, alegres, satisfeitos. Mas as pessoas hoje ensinam nos púlpitos de muitas igrejas: não aceite isso, queira mais, você é filho de Deus. Não aceite isso, queira uma vida melhor. Cuidado com isso, meus amados. Porque lá em Hebreus também, a palavra de Deus nos ensina, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Se contente com o que tem, não seja avarento, não fique buscando de uma forma ambiciosa aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que não está dentro do seu padrão de vida. Se Deus quiser dar, Ele vai dar de uma forma conforme o querer dele. Faça como fez Agur, lá em Provérbios 30, o capítulo 30, o versículo 7 e o 8. Agur diz assim: duas coisas te pedi, não me negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então contentai-vos com o que tem. Se satisfaça com aquilo que hoje você está acostumado, com aquilo que Deus está lhe proporcionando, irmão. Se é um salário mínimo, glória a Deus. Se é uma casa de tábua, glória a Deus. Se é uma cesta básica limitada, glória a Deus. Em tudo dai glória. Não murmureis, não reclamareis, não seja avarento, não queira mais do que tem. Agradeça a Deus o que tem. E Deus, se Ele quiser, Ele é que acrescenta o pão. Não vá na onda desses pregadores que não têm compromisso com Deus e só quer alegrar a igreja para satisfazer do financeiro dela. Cuidado, meus amados.
A mensagem nos púlpitos é: não aceite isso, não passe, não sofra, não suporte, você é filho de Deus, você está orando, jejuando, não aceite o sofrimento, não aceite a dificuldade, mas a Bíblia não ensina assim. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, o versículo 15 diz assim: nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que intrometedor de coisa alheia, mas se vocês padecem como cristão, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus, aleluia, nesta situação, se alegre. Se está sofrendo, mas está sendo fiel, está guardando a palavra, está orando, está se consagrando, se santificando, mas está sofrendo, então se alegra, porque é assim mesmo que acontece na nossa vida. E Deus está nos contemplando, meu irmão. Não vai na instrução desses homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, não. Eles querem enganar, satisfazer o teu ego, despertar o teu desejo, para fazer você estar ali, enchendo o bolso deles de dinheiro. Olha para a palavra, busca no Senhor, acomodai-vos com o que tem, com humilde, não queira mais. Se Deus quiser, Ele é quem vai acrescentar. Se Deus quiser que tu seja rico financeiramente, tu vai ser. Mas também se Deus for te abençoando nessa vida aí do jeito que tu tá, com um salário mínimo, com uma vida simples financeira, vai glorificando a Deus, porque não vai faltar o teu pão, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar livramento, mesmo tu na condição financeira baixa. Não vai na onda desses pastores, desses pregadores, desses falsos profetas, desses mentirosos que estão nos púlpitos, não. Cuidado com as palavras de autoajuda. Não busque palavra que alegre o teu coração. Busque palavra que faça você se arrepender e se constranger com o pecado, mas que busque uma comunhão com Deus para a riqueza verdadeira abundar na tua vida. Amém? Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso. Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Continua assistindo meus vídeos no YouTube, no Face. E aí eu creio que em nome de Jesus você vai ser instruído, edificado e fortalecido na fé, no caminho verdadeiro, para se defender de toda heresia, de todo falso ensino e de todo falso profeta. Amém?